Projeto Cura, documentário de vivências, vídeo 3, take 1. Então a gente pula aí da primeira infância pra já 2003, 12 anos. A gente tá se mudando para Montes Claros. Tá chegando em Montes Claros. E a gente já vinha percebendo, desde os meus 9 anos de idade, a gente ainda morava em Paracatu nessa época, que pelo menos uma vez por mês eu tinha uma dor de barriga, uma dor de cabeça, eu ficava meio chata, eu ficava meio irritada, eu ficava meio chorosa. E aí a minha casa sempre foi muito cheia de mulheres, a minha mãe sempre cheia de amigas mulheres, sempre teve essa coletividade de mulheres por perto. E aí as amigas da minha mãe sempre comentavam: ei, será que a Jéssica tá iniciando a puberdade? Será que vai ter a menarca? Ih, tá chegando, hein, tá chegando, não sei o quê. Só que isso começou, eu tinha 9 anos de idade. E foi ficando cada vez mais óbvio de que era uma TPM, de que era um sintoma. Eu chegava a inchar, eu sentia dor no peito, eu não tinha nem peito. E eu sentia dor no peito. E eu não conseguia entender muito bem, era só uma coisa muito estranha, eu ficava muito chateada. E isso foi prolongando. Teve época de eu ficar com umas manchas vermelhas, assim, e ter calorão e tudo mais. E a gente ficava, gente, mas o que é isso? E aí passava. E aí eu ficava bem de novo, como se nada tivesse acontecido. E aí a gente, então deixa pra lá, né? Tipo assim, pô. Então, assim, muita coisa aconteceu, sabe? Uma coisa que era muito comum era as dores de cabeça muito fortes, assim, de durar uma semana inteira. E com a áurea, ânsia de vômito, às vezes eu chegava a vomitar, e aí eu ficava com a cólica pélvica, mas também com a cólica intestinal mesmo, aquela sensação de precisar ir ao banheiro. E como eu tinha o intestino muito preso, eu tive o intestino preso desde muito criança, desde bem pequenininha mesmo eu tenho o intestino preso. E é muito louco isso, porque eu tenho o intestino preso desde muito nova, eu só consegui regular agora com esse novo tratamento que eu tenho buscado, que a gente vai chegar lá. E é claro que isso também interfere, sabe? Tipo, ficar 15 dias sem ir ao banheiro, 20 dias sem ir ao banheiro, isso era normal. Eu achava normal, porque era o comum. Nesse período especificamente, eu ia pro extremo oposto, porque daí eu tinha diarreia. E aí era muito louco, porque era uma pessoa que ficava 3 semanas do mês com o intestino muito preso, e aí 1 semana do mês tendo diarreia. Então era isso, as dores de cabeça muito fortes, com ânsia de vômito, cólica pélvica e cólica intestinal com diarreia muitas vezes, os seios muito sensíveis e doloridos, seleção alimentar, no sentido de, tipo assim, não conseguir comer coisas fortes, coisas gordurosas, carne. Eu ficava muito só querendo comer fruta e verdura e saladinha, sensibilidade a cheiros, que eu tenho um nariz de X-Men, assim, eu sempre tive um olfato incrível. E aí nessa época ficava pior ainda, muito pior, assim, eu não aguentar cheiro de nada, assim, das coisas que eu uso, das coisas que eu já estava acostumada e de ficar, assim, enjoada e com dor de cabeça, piorava, né, um sintoma acabava levando a outro. E as crises alérgicas intensificadas, a gente conseguiu perceber isso. Eu falo a gente porque durante um grande período desse processo eu estava com a minha mãe, dividindo tudo com ela. Inclusive essa questão das crises alérgicas intensificadas, que foi uma coisa que a gente conseguiu perceber. Depois, né, mais tarde, eu descobri que a nossa imunidade, ela cai durante o período menstrual. Todas as mulheres têm a imunidade debilitada durante o período menstrual. Por isso que durante o período menstrual é mais fácil de você pegar alguma virose, alguma coisa assim, ou às vezes você sente que tá ficando doente, sente que tá ficando gripada, ou então fica com uma sensação como se fosse de ressaca e você não bebeu, né, se não tiver bebido no caso, e depois não vem, não evolui. Por quê? Deu uma baixa imunológica, mas seu corpo conseguiu recuperar. O problema do corpo com a imunidade debilitada, das pessoas que têm doenças autoimunes, é que o corpo normalmente não tem força para se recuperar sozinho. Então, esses processos da baixa de imunidade durante o período menstrual me dão ainda uma detonada, mas era muito pior nessa época que a gente não tinha tanto entendimento do assunto, né?
Então, como eu disse, foi progressivo, né? Os sintomas da nefrite e as crises da nefrite começaram a diminuir, enquanto os sintomas do que hoje a gente entende que era o processo de endometriose começaram a aparecer e se tornar mais frequentes. Então, ali, com 9 anos que eu me lembro, começa esse processo de transição, e ali com 12 já fica uma coisa muito óbvia, e aí todo mês a gente tem certeza de que vai chegar, e aí ficava parecendo que era quase que uma sentença, assim, ficava parecendo uma ameaça, na verdade. Eu acho que uma das minhas questões que eu preciso resolver, que eu estou resolvendo, sobre como me relacionar com a minha menstruação, e que eu sei que a maioria das mulheres que têm endometriose tem essas questões. As mulheres têm dificuldade de lidar com o processo menstrual, mas aí eu, lembrando desse processo todo, escrevendo o roteiro, me fez pensar, caramba, mas é claro, eu fiquei ouvindo como se fosse uma ameaça durante anos. Ó, tá chegando, hein? Ó, é ela, hein? Nananã. Vai virar mocinha, darará. E eu comecei a ter medo mesmo, porque era extremamente incômodo. Não me deixava ir brincar com as minhas amigas. Então, assim, quando eu tava nessa semana, eu podia receber um convite para ir para um sítio, para ir para um clube, para ir passar o fim de semana na casa de uma amiga que eu gostasse muito. Só que eu tava chata, eu tava irritada, eu não tinha paciência para nada, eu não queria às vezes nem brincar com ninguém. E eu tava dolorida, e eu tava com diarreia, então eu tava me sentindo doente. Então eu comecei a perceber que, poxa, esse troço vai me deixando mal, vai me deixando doente, esse troço vai chegar então, e aí eu vou ficar sempre assim? Eu não vou poder sair, eu não vou poder ver as pessoas, eu não vou poder brincar, eu não vou poder ir pro aniversário de fulano, eu não vou poder fazer as coisas porque eu vou ficar sempre doente. Então eu acho que de certo modo começou a bater pra mim como se fosse uma ameaça mesmo. Olha só, ela tá chegando, hein? Olha lá, hein? Tá chegando e vai te deixar... Enfim, essas questões aí já partem pro processo mais psicológico da coisa mesmo, né? Então, né, esse anúncio, essa ameaça começou aos 9 e foi 10, 11, 12, 13 e nada. Aí 14, aí eu faço 14 em agosto, aí quando foi em outubro eu tive uma menarca. E ela foi perfeita, normal, poucos sintomas, veio aquele sujinho marrom, aquela borrinha que dava para colocar um protetor diário, uma coisa tranquila, uma coisa de boa. Falei com a minha mãe, me deu um protetor diário, eu usei, a gente saiu. E aí eu lembro que eu me arrumei e tal, e aí eu saí. E aí eu fui andando assim, conversando com a minha mãe, e eu tipo assim, ai, é muito estranho. E parece que eu tô suja, e aí minha mãe falou assim, não, mas aí você sempre vai dar uma olhada, ver se tá precisando trocar e tudo mais. Mas foi muito tranquilo, foi super tranquilo. E aí, passou, depois de uns 3, 4 dias, e a bonita resolveu me dar um ghost. A bonita me demora pra aparecer, fica sendo anunciada durante anos, aí ela aparece de forma muito sutil, muito delicada, indo contra toda a expectativa que tinha sido gerada nos últimos tempos, e aí depois de alguns dias ela vai embora e não volta mais, durante meses. E aí ficou uma coisa estranha também, esse vácuo aí, essa falta, depois de ter vindo, não vim mais. Porque aí também eu ficava, né, na escola, quando eu passava mal, eu ficava todo mês esperando que acontecesse, né? Fiquei cismada, porque eu tinha certeza que ela ia voltar, mas não voltou. E aí passou outubro, novembro, dezembro, janeiro. Eu estava na casa da minha tia de férias, aqui em Belo Horizonte. E aí eu comecei a passar mal, comecei a ficar enjoada, dor de cabeça, todas as coisas. Até que eu tive uma dor de barriga. Quando eu fui pro banheiro para ter essa dor de barriga, junto com a dor de barriga veio uma hemorragia mesmo. Era muito sangue. E aí eu lembro que do jeito que eu já saí do vaso, eu já entrei para tomar um banho. E aí do jeito que eu já saí do banho, eu falei com a minha tia que, né, eu coloquei um monte de papel porque não parava. E aí eu falei com a minha tia que tava muito. Aí minha tia me deu um absorvente noturno dela, uma mulher com 3 filhos, e eu usando absorvente noturno dela para dar conta do rolê. E foi assim durante aí uma semana das minhas férias, bem traumático. Foi isso, assim, praticamente a primeira, não foi exatamente a primeira, mas foi praticamente a primeira, já começou com o pé na porta, mostrando que veio mesmo e determinando que era um processo que ia mudar a minha vida definitivamente. E mudou.